Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Salmo 24, verso 1. Ministério Pão Vivo. Hoje, direto ao assunto. Aquele assunto magnífico. No amanhecer do domingo da ressurreição, Maria Madalena, que é a primeira a chegar ali no túmulo, achando-o vazio, ela entrou em pânico e ela vê um personagem ali, naquela penumbra do amanhecer, e não o conhecendo, pensando tratar-se do jardineiro, ela disse: Senhor, roubaram o corpo do meu Senhor. E se o Senhor sabe onde está, diga-me. Surpreendentemente, ela que procurava o corpo do Senhor morto, ela estava falando com o próprio. O Senhor tinha ressuscitado. E ela, então, reconhecendo-o, ela disse: Mestre. E, claro, ela foi tomada de júbilo, de muita emoção, e começou a tocar, provavelmente a abraçar a Jesus. E ele disse: Deixa de me tocar, porque eu ainda não subi ao Pai. Aí então, Jesus a encarrega de uma missão. Ele disse: vai e dize a meus irmãos que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Palavras enigmáticas. Aqui tem mistérios muito lindos, que precisamos da revelação do Senhor para entendermos. A primeira lição aqui é a primeira vez no relacionamento de Jesus com os discípulos que ele os chama de irmãos. Ele já havia os chamado de servos, de amigos, mas de irmãos, não. É a primeira vez. Ele agora era diferente. Agora ele tinha ressuscitado. Ele tinha um corpo diferente, que nós iremos descobrir no decorrer dos próximos capítulos. Por isso, ele os trata de irmãos. Então, a primeira lição a aprender aqui. E ele continua, ele encarrega Maria Madalena
de ser a transmissora da mensagem da ressurreição. E então ele diz: diga, avisa a meus irmãos que eu subo para o meu Pai. Note, meu Pai e vosso Pai. Então, irmãos, mas ele está dizendo aqui, como Deus, nós cremos. As Escrituras do Novo Testamento mostram que Jesus era Deus, era divino, mas que era também humano. Então, mesmo após a ressurreição, ele mostra aqui os seus traços humanos. Ele fala como homem, meu Pai e vosso Pai. Como Deus, Deus é o Pai de todos. Deus é o Todo-Poderoso. Deus não tem Pai. Mas ele continua: eu subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Veja que lindo. Veja a confirmação. Ele morreu como homem, porque Deus não morre. Ele ressuscitou como homem, porque ele está dizendo, meu Deus e vosso Deus. Você acha? Seria um Deus falando com outro Deus? O que seria uma contradição para as Escrituras. Então, ele fala, eu subo para o meu Deus e vosso Deus. Aleluia! Mesmo após a ressurreição, ele que em todo o seu trajeto ministerial, ele chamou Deus de seu Pai. Quando ele ensinou a oração do Pai Nosso, como que ele começou? Pai Nosso que está nos céus. Ele não disse o Pai de vocês, o Pai dos discípulos, mas no plural, Pai Nosso. E então, após a ressurreição, ele tem o mesmo Pai que nós, o mesmo Deus que nós. Eu subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Aí está o homem Jesus, ressuscitado. Então, agora ele encarrega Madalena de uma missão. Ela, como as mulheres, via de regra, nas questões espirituais, elas são mais hábeis, mais diligentes, mais capazes de que nós,
os homens. Ela vai rapidamente onde estão os discípulos. Eles estão num cenáculo, num quarto, numa sala reservada, fechada, como diríamos, morrendo de medo dos judeus. Ela chega e diz para eles: vi o Senhor. Que notícia, que mensagem mais linda que o mundo, que os discípulos poderiam ouvir naquele momento de medo, medo dos algozes, aqueles mesmos que mataram Jesus, o mestre deles. Ela chega com esta mensagem linda: vi o Senhor. Nem todos creram, mas no mesmo dia, ele que tinha dito a Madalena: não me toques, deixe de me tocar, porque eu ainda não subi ao Pai, isto é, ainda não fui glorificado. No mesmo dia, à tarde, ele chega e não depende de porta, não depende de janela. Ele se põe no meio deles, mostrou as mãos. Olhem, vejam as minhas mãos. Olha o meu lado. Como que a dizer? Sou eu mesmo. Aleluia. E ele sopra neles e disse: recebei o Espírito Santo. Na festa dos tabernáculos, João escreveu que o Espírito ainda não tinha sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Agora, tudo diferente. Ele tinha sido morto, mas ressuscitou. Já tinha ido ao Pai, tinha recebido a glorificação. E ele, então, declara: todo o poder foi-me dado no céu e na terra. A gente para por hoje, lembrando que aqui é só o começo. Agora, o Cristo glorificado, pronto para batizar com o Espírito Santo, conforme João tinha anunciado. Vamos repetir aquilo que ele disse para Madalena: vai e dize a meus irmãos que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Amém e amém.